Em média, 40% das notificações de mortes encefálicas não são aproveitadas para transplantes no estado. Por negativa de autorização familiar, somente 30% das notificações se concretizam em doações de órgãos. Nesse Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado hoje, 27 de setembro, criado para conscientizar a sociedade sobre a importância de doar e para estimular a conversa sobre o tema e entre familiares e amigos, a fila de pessoas aptas para receber órgãos alcança 2.544 pessoas no Rio Grande do Sul. Para falar especificamente da doação de córneas, nós convidamos o Dr. Fábio Vaccaro, do Instituto de Olhos Santa Luzia. E nesta terça-feira, dia 27 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Nós estamos aqui no Instituto de Olhos Santa Luzia para falar de um assunto bastante importante, a doação de córneas. Dentre os avanços proporcionados pela medicina estão os transplantes de órgãos e tecidos. O transplante de córnea é o mais realizado mundo afora. Entenda o que é a córnea. A córnea é a superfície anterior do globo ocular. Aqui nós temos um globo ocular cortado ao meio. A córnea é essa camada aqui. Ela é o único tecido que pode ser transplantado do olho, né? E ele é um tecido avascular, não tem vasos, né? Então, quando a pessoa tem uma doença nessa camada do olho, você faz uma cirurgia onde é que você tira uma parte dela e coloca de um doador. Esse é o transplante de córnea. Então, só serve o transplante de córnea para doenças na córnea. Se a pessoa tem uma doença na retina, outro problema do olho, não vai funcionar. Às vezes as pessoas perguntam, não enxergo de um olho, mas é por uma patologia no nervo óptico. Por exemplo, aqui temos muito problema da toxoplasmose, que atinge essa região do olho. O transplante não vai resolver. O transplante é para pessoas que têm doenças nessa camada do olho, que é a córnea. É um tecido avascular, que ele é na verdade ele é uma lente que é muito importante, é uma das principais lentes para dar o foco na imagem que chega na retina. Um gesto de extrema importância que permite às pessoas com alguma deficiência visual decorrente de problemas na córnea possa ser beneficiada. Saiba quem pode doar. Qualquer pessoa dos 2 aos 80 anos de idade pode ser doador de córneas. Uma vez que é feita a doação, a córnea vai para um centro chamado um banco de córneas, onde é feita uma avaliação da córnea se ela tem condições de ser transplantada. Aí vai ser feito exames, microscopia especular, exames da córnea em si, se ela pode ser doada. E também são feitos exames de sangue para ver, afastar que o doador não tem hepatite, que não tem HIV e outras doenças, para dar mais segurança à pessoa que vai receber aquela córnea. Pacientes com doenças que comprometem a visão, como a miopia e o ceratocone, podem ser doadores? Se a pessoa já sabe que tem ceratocone, ela não pode ser doada, mas se for doado, provavelmente ele não vai passar no exame no banco de órgãos, né? Porque geralmente uma das principais causas de transplante de córnea é o ceratocone. Então, se nós formos fazer um transplante numa pessoa que tem ceratocone, tu vai doar uma córnea com ceratocone, a gente não vai conseguir resolver o problema. A doação pode, se ela não sabe que tem, pode ser feita, mas não vai passar pela avaliação no banco de olhos, né? A doação de córneas é um ato fundamental para que muitas pessoas possam recuperar a visão. O problema que enfrentamos é o baixo índice de conscientização de nossa população sobre os procedimentos envolvidos. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia considera imprescindível que todos os oftalmologistas brasileiros trabalhem em prol dessa conscientização. Como que funcionava até um tempo atrás? As pessoas se credenciavam como doadores e ganhavam uma etiqueta que se anexava na carteira de identidade. Hoje isso não funciona mais. Hoje o doador, a doação de qualquer órgão não vivo só é feito mediante o consentimento da família. Então, no momento que há ao falecimento da pessoa, se os familiares manifestarem que a pessoa tinha esse desejo de doar seus órgãos, é possível que seja feita a doação. O diferente de outros órgãos é que qualquer órgão, coração, fígado, qualquer órgão que tu for fazer o transplante, a pessoa tem que estar em morte cerebral, ou seja, o coração ainda tem que estar pulsando
e a pessoa está com morte cerebral. A córnea não tem esse problema. A córnea, por ser um tecido avascular, ele pode ser retirado até de 6 até no máximo 10 horas após o falecimento da pessoa. A pessoa não precisa estar em morte cerebral. Então, por isso dessas campanhas, porque a córnea deveria ser um órgão que deveria não termos fila, né? Porque ele não tem toda a dificuldade dos outros órgãos, como o coração, o fígado, onde a pessoa tem que estar em morte cerebral. Na córnea não tem esse. Todas as pessoas podem doar, independente de estar em morte cerebral ou não. Após o transplante da córnea, em alguns casos, o sistema imunológico pode atacar a córnea. Esta situação é chamada de rejeição e pode necessitar de tratamento médico ou de outro transplante de córnea para resolver o problema. Sinais e sintomas da rejeição de córnea podem incluir: o transplante de córnea é um dos transplantes que tem maior índice de sucesso. As estatísticas falam em 97% de índice de sucesso na cirurgia do transplante de córnea, mas existe uma possibilidade de rejeição. Existem 2 tipos que se fala de rejeição. Tem um que é a chamada falência primária, ou seja, tu faz o transplante e a córnea, apesar de ter passado por uma avaliação, ser uma córnea boa, naquele paciente não foi possível restabelecer a visão. Então isso é chamada falência primária. Quando acontece isso, se chega a acontecer isso, tem que fazer um novo transplante de córnea. E o que a gente chama de rejeição mesmo é quando tu faz o transplante, o paciente recupera a visão e um tempo depois, a taxa maior é no primeiro ano, o paciente pode ter uma crise de rejeição, onde o olho começa a ficar vermelho, embaça a córnea. E aí, mas nesses casos, se o paciente procurar logo o oftalmologista, tem tratamento como reverter essa rejeição. A grande maioria das crises de rejeição que dão no transplante de córnea, a gente consegue, através de tratamento específico, recuperar a visão. Aqueles casos que ou procuram muito tarde, quando a crise já está muito avançada, aí às vezes não consegue, mediante tratamento clínico, recuperar a visão e a pessoa tem que fazer um novo transplante de córnea. Mas o importante é ressaltar que o transplante de córnea tem 97% de índice de sucesso, então é um dos melhores índices de transplante em todos os órgãos. Dados da Central de Transplantes evidenciam o cenário dramático do transplante de córneas no Rio Grande do Sul. Acompanhe os dados. Particularmente no Rio Grande do Sul, antes do advento da pandemia do Covid, nós estávamos praticamente no que se chama de fila zero. Fila zero, o que significa? Do momento que a pessoa entra na lista de transplante de córnea até realizar o transplante, estava em torno de 2 a 3 meses. Com o Covid, o índice de doações de córnea caiu tanto que hoje a gente já está com mais ou menos 2 anos de espera na lista de transplantes, né? No Rio Grande do Sul, de 2022, nós tínhamos mais de 900 pessoas na fila de espera de transplantes. O índice de cirurgias de transplante de córnea realizado vem caindo muito. Para se ter uma ideia, em 2019 foi feito em torno de 720 transplantes, 2020 caiu para 241, 2021 434 e esse ano até o momento só 184 transplantes. A pandemia, por vários motivos, fez com que houvesse uma grande diminuição no número de doações, consequentemente de transplantes realizados, mas agora que a pandemia já está passando, né, graças a Deus, a gente não notou que não está voltando as doações, por isso esse interesse de fazer a divulgação para que as pessoas voltem a ser conscientizadas da importância de ajudar as pessoas que necessitam, né? E para estimular novamente as doações de córnea e de todos os órgãos. Para doar suas córneas, é necessário preencher alguns requisitos. Acompanhe quem pode doar. Hoje em dia, o importante é que esse assunto doação seja conversado em casa com as famílias, para que as pessoas saibam ao longo da vida se as pessoas são ou não favoráveis à doação. Porque na infelicidade de acontecer o óbito de alguma pessoa, algum familiar vai se lembrar, olha, a pessoa durante a vida manifestou que gostaria de doar seus órgãos. Isso é o que basta. Quando houver o falecimento, um familiar tem que comunicar aos médicos que a pessoa tinha interesse em doar seus órgãos. Se ela estiver em morte cerebral, vai poder doar todos os órgãos,
mas se for uma morte normal, assim, ela vai poder doar apenas as córneas. Mas não é apenas, né? Muitas pessoas estão precisando disso, muitas cegas, e que poderiam se beneficiar muito de uma atitude, de um gesto como esse. O Instituto de Olhos Santa Luzia, pioneiro na técnica há 25 anos, realiza o procedimento com total segurança, utilizando técnicas modernas e recuperação eficaz. Em Erechim a gente já faz há 25 anos, a gente faz transplante de córnea. Inicialmente se fazia só no Hospital Santa Terezinha, agora a clínica também é credenciada, então a gente faz pacientes dos convênios SUS, eu faço no Hospital Santa Terezinha, pacientes privados e convênios são feitos aqui na Clínica Santa Luzia. O transplante de córnea, ele é uma cirurgia que tem várias técnicas, né? Mas uma das técnicas mais utilizadas é o chamado transplante penetrante. A pessoa, ela faz a cirurgia, é ambulatorial, opera, termina a cirurgia, vai para casa, normalmente com curativo que fica 1 ou 2 dias. O paciente tem que se afastar das suas atividades em volta de 20 a 30 dias, mas a recuperação total da visão vai em torno de 1 ano, porque a partir dos 6 meses é feita a retirada dos pontos, gradativamente, sendo que é mais ou menos ao longo de 1 ano que a pessoa vai poder fazer uma correção se for necessário um óculos ou usar uma lente de contato, né? Isso a partir de 1 ano da cirurgia. Mas com poucos dias, poucos meses, 1, 2 meses, a pessoa já vê uma grande melhora na visão. Mas a recuperação completa vai em torno de 1 ano.